te ouvir assim de forma correta, mas eu faço as saudações iniciais aqui em teu nome e demais participantes aqui dessa live. É um prazer falar para todos aqui, como na condição de presidente eleita do CREA-RS para a gestão 2021-2023. A respeito dessa questão, eu resido em Esteio, sou natural de Porto Alegre, mas sempre estou com um olhar atento nas questões referente à nossa querida capital, e vejo que o programa, a plataforma, a campanha de cada candidato não contempla da forma como nós, profissionais da área da engenharia e geociências, gostaríamos. Inclusive, faço uma observação aqui, que o nosso conselho, ao contrário de outros conselhos profissionais e também da Ordem, hoje participei também de uma entrevista em uma outra rádio, e participei após a fala do atual presidente do CREA-RS, o Dr. Ricardo Breyer, e senti uma ponta de inveja na fala dele quando ele disse que a OAB estava chamando os candidatos a vereadores nos seus municípios, porque tem 106 subseções, enquanto o CREA tem 44 inspetorias distribuídas por todo o estado, e que a Ordem estava chamando, então, os vereadores correspondentes a essas cidades, as subseções, e assim também como os candidatos à prefeitura de cada município, para que tivessem um debate junto à sua ordem, né? Então, nós, enquanto CREA, não estamos fazendo isso. De forma isolada, as entidades de classe estão chamando os candidatos para que se manifestem, e que a gente possa, do ponto de vista das profissões hoje abrangidas pelo Conselho, para que a gente possa contribuir e questionar de forma técnica os candidatos. Mas informo aqui que na nossa gestão a gente vai fazer isso de forma mais presente, né? A engenharia, ela faz parte de quase todas as nossas ações. Não falo isso depreciando as outras profissões, assim como também a arquitetura também faz parte, tantas outras profissões aqui, o jornalismo, mas a gente está deixando de ser protagonista em muitas frentes. O tema aqui eu achei deveras importante a respeito do ponto de vista da cidade, né, o que a cidade pensa a respeito do saneamento, da habitação, da mobilidade. Então, parabéns aqui aos organizadores. E na próxima pergunta, o áudio, eu acho que agora a gente conseguiu ajustar, eu vou conseguir te ouvir melhor ali para que eu possa contribuir de forma mais qualificada. Tá bom, vamos ouvir a Cláudia, então. Cláudia, tu que tens uma experiência já bastante longa nesse setor, né, principalmente na questão das regularizações fundiárias, o que explica essa pouca visibilidade que tem essa questão tão grave na vida da cidade? Então, queria começar agradecendo o convite, é muito bom estar aqui debatendo com vocês, e que bom que vocês estão abrindo esse espaço para isso, contribui para que a gente supere essa invisibilidade e a gente possa discutir esse assunto, né? Eu acho que, na verdade, essa invisibilidade, ela parte do princípio de que as gestões públicas, os profissionais estão acostumados a trabalhar nas áreas legais da cidade, nas áreas asfaltadas, nas áreas de fácil acesso, mas a verdade é que a vida cotidiana do povo da periferia é uma vida muito sofrida, muito complicada, com muito pouca infraestrutura e muito pouca presença do Estado, né? E, na verdade, justamente é nesse período eleitoral, né? Eu estava justamente agora à tarde visitando aí algumas áreas no bairro Mário Quintana, que é um bairro que tem um IDH comparado ao IDH do Iraque, né? Enquanto outros bairros da nossa cidade têm aí o índice de desenvolvimento humano comparado a países da Europa, né? Então, eu acho que essa invisibilidade, ela parte do princípio de que a maioria dos governos não investe nas áreas de saneamento, na área de habitação, porque, na verdade, são investimentos invisíveis do ponto de vista do eleitor, né? Tem aquele velho ditado de que o saneamento está debaixo do asfalto, né? E ninguém enxerga, e, portanto, não dá votos, né? Fazer esse investimento, né? Mas eu acho que, principalmente esse momento que a gente está vivendo hoje de pandemia, tem nos mostrado o quanto essa infraestrutura é necessária para combater esse tipo de crise sanitária que a gente vive no nosso país e que deságua aí
nesse combate ao coronavírus. Por outro lado, também a maioria dos governos sempre acaba por enxergar os movimentos sociais como inimigos, né? E, na verdade, são os movimentos sociais, são as associações de bairro, são os clubes de mães, né? São esses movimentos organizados periféricos que têm o conhecimento real do que acontece no cotidiano da maioria da população da cidade de Porto Alegre, né? Então, se por um lado as pessoas chamam a maioria da população de as minorias, nós mesmos sabemos que são as maiorias, né, da cidade de Porto Alegre. O déficit habitacional da cidade de Porto Alegre ele é imenso e ele tem crescido avassaladoramente, né? E, por outro lado, como tu mesmo disse antes da gente entrar online aqui, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e o DEMAB têm tido poucos programas no sentido de contrapor esse déficit habitacional, né? A gente teve, no último período aí, dos governos petistas, um grande programa habitacional que construiu mais de 3 milhões de moradias, e Porto Alegre construiu menos de 3 mil unidades habitacionais, né? Então, desde o BNH não se tinha tanto recurso colocado à disposição para a construção de habitação popular quanto tivemos nesse período. E nesse mesmo período, mesmo com o advento da Copa do Mundo, mesmo com o advento de uma série de outros investimentos, do PAC, etc., Porto Alegre não conseguiu apresentar projetos a contento de conseguir atacar o déficit habitacional. Pelo contrário, ele aplicou uma política de higienização, levando os pobres para cada vez mais longe, para as periferias da cidade de Porto Alegre, invadindo inclusive áreas da zona rural, áreas de produção orgânica, de pêssegos lá no extremo sul, né? A gente viu coisas absurdas, né? Onde a terra é barata, o pobre pode morar, mas não no centro da cidade, onde já provém infraestrutura, onde já tem a estrutura de água, de saneamento, de transporte, etc. e tal, né? Então, é intencional a invisibilidade. É nesse ponto que eu queria chegar, né? Esconder, cada vez levar para mais longe, onde não está visível aos olhos da população geral, para que não vejam o caos que a cidade está e o tamanho do abandono. Nós vamos continuar falando, detalhar isso aí, Cláudia, mas agora eu queria ver o Paulo Franquer. Paulo, eu queria fazer um adendo à provocação inicial sobre a invisibilidade, lembrando que o programa Minha Casa Minha Vida, uma informação que eu sei, ele teve, quando foram feitas as inscrições para o programa em Porto Alegre, ele teve quase 60 mil inscritos. E, no entanto, o que foi efetivado nessa mais de uma década é muito pouco. Paulo, o que acontece com a questão da habitação popular, que ela é tão travada? Boa noite a todos. Primeiro, Bonis, agradecer o convite do Já Porto Alegre, né? Quanto é importante isso, né? Já dito aí pelos colegas e por vocês que abrem esse espaço para a gente debater um pouco isso. Dizer que eu estou aqui representando um conjunto de entidades habitacionais sem fins lucrativos, né? São cooperativas habitacionais ou associações habitacionais que se reúnem no Fórum das Entidades Habitacionais e Gestores Públicos. E também estou aqui pelo Fórum das Cooperativas Habitacionais de Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Eu acho que aí é uma lógica de mercado, né, Bonis, que a gente tem, né, que explica muito isso, né? A habitação social ela é problemática, né? Ela tem regularização fundiária. Para te fazer regularização fundiária é uma situação bastante complicada, né? Complexa, extremamente complexa, né? Produzir unidades habitacionais demanda muito dinheiro, né? Ou demanda vontade política. E daí a lógica de mercado, se a gente pegar o Minha Casa Minha Vida, um programa que veio com essa lógica de estabelecer uma parceria tríplice, né? Que era o governo federal colocando um pouco mais de recurso, o governo municipal alocando alguma coisa que não precisava ser recurso, muitas vezes precisava ser a terra, tá? Facilitando os processos de aprovação, e o governo do estado fazendo a sua parte, através das concessionárias de energia elétrica, de saneamento básico, né, de água. E o que a gente viu ao longo desse caminho? A gente viu muita briga política, como a gente vê nesse país, né?
aquela história das obras que são iniciadas por fulano e não querem ser terminadas por ciclano, né? Porque o louro da obra fica para aquele outro, né? Uma lógica perversa, assim, um pouco de coisa. Então, a gente tem para ter uma ideia, nós estamos com dados também muito desatualizados, defasados atualmente, né? O DEMAB, Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre, ele não consegue produzir uns dados atualizados para a gente saber que tamanho é hoje o déficit habitacional em Porto Alegre, né? E que camada ele está. Eu sei te dizer que quando eu participava de uma temática do orçamento participativo em Porto Alegre, que chamava temática de organização da cidade, desenvolvimento urbano e habitação, há 10 anos atrás, esse déficit já oscilava entre 120 a 150 mil unidades habitacionais, né? Qualquer município aí de 60 mil habitantes tem um déficit habitacional de 5 a 10 mil unidades habitacionais. É o caso de Cruz Alta, onde a cooperativa que eu dirijo, que é a Cooperativa Habitacional José Garibaldi, tem um déficit. Então, o que a gente vê é que mesmo Minha Casa Minha Vida, né, ele, na modalidade social, habitação de interesse social, nós estamos que aqui separar, Bonis, para esse início de conversa, né, que entidades sem fins lucrativos habitacionais, como as que eu represento aqui nesse momento, nesse debate, elas produzem habitação social, habitação que não visa lucro, que visa a qualificação da vida do ser humano. E as habitações comerciais visam lucro. O Minha Casa Minha Vida tinha 3 vertentes, alimentava as 3 vertentes, né? Alimentava o grande empresário, o médio empresário da construção civil, que recebia recursos para fazer os seus projetos, não só na faixa 1, poderia fazer no faixa 1, faixa 1 de renda, né? Que é a faixa até R$ 1.800, renda bruta familiar. E depois a gente tinha a faixa 2, que ficava aí quem ganhava de 2,5 salários mínimos até 3, 4 salários mínimos, e o restante, a faixa 3, que então recebiam subsídio, todos eles com subsídio do governo, né? Governo federal, pelo Minha Casa Minha Vida, eles recebiam aí, tinha a faixa 3. Né? Me parece assim que a gente separando um pouquinho o que é habitação social, né, e o recurso que é destinado. Se a gente fala em 3 milhões de habitações produzidas pelo Minha Casa Minha Vida ao longo dos últimos anos, aí, mais de 12 anos, nem todas essas habitações são na ordem social, onde estão os maiores necessitados. Né? Nós temos aí mais de 200 mil unidades habitacionais produzidas na área social no país, né? Talvez a gente chegue um pouco mais, vai levantar esse número um pouco mais. Então, o debate hoje, por que chegamos a isso, é uma lógica de mercado, né? Quem tem mais, quem se aproxima mais dos governos, quem tem mais capacidade de pressão sobre governos, né, consegue mais ou menos dinheiro para os seus investimentos. Era isso, para iniciar essa introdução aí que tu nos permitiu aí, Bonis. E que bom que o Já veio com essa proposta. Eu queria dar continuidade com a Nancy. A Nancy coloca essa questão do déficit, a Nancy coloca como uma das razões para que essas questões sejam tão invisibilizadas. Uma delas é que é um antigo bordão político, né, de que o saneamento ele não merece atenção porque o cano enterrado não dá voto para ninguém. Mas isso mas já não é uma coisa muito antiga essa, diante da conscientização, diante da quantidade de informação que a população tem, e diante da importância hoje muito clara, né, que é essa questão do saneamento, a importância para a saúde da população, tudo. Não acha que há algo mais além do que esse conceito superado, essa visão superada da questão da visão política do saneamento como uma coisa que não dá voto?
Bonis, eu vou passar a palavra para a Cláudia, porque foi a fala dela foi muito bem colocada a respeito disso. Concordo com a colega a respeito do saneamento, da visão que o saneamento tem de que, principalmente em época de eleição, que enterrar cano não dá voto, né? A fala dela foi muito bem colocada, então vou passar ali a palavra à Cláudia, depois eu falo após a fala dela, mas na verdade foi a colocação dela a respeito disso, mas fico aqui na fila para complementar a linha de pensamento que vai ao encontro, o que ela falou com o que eu penso. Passo a palavra, então, à Cláudia. Eu acho que essa é uma das questões centrais, assim, da vontade política, mesmo como foi colocado aqui. Claro que tem também os desafios técnicos, né? Que dizem respeito aos estudos técnicos, aos levantamentos topográficos, ao controle territorial da cidade, aos estudos territoriais da cidade que precisam ser feitos e, via de regra, não só a municipalidade não faz esses estudos, como sucateia as secretarias que deveriam fazê-lo, que deveriam planejá-lo, né? Por exemplo, vamos dizer, a primeira atitude que o Marquesan tomou quando assumiu a prefeitura de Porto Alegre foi acabar com a Secretaria do Planejamento e tratar o planejamento como se fosse um caso de gestão. Né? Gestão é tu gerir a cidade, planejar é tu pensar no futuro, é tu fazer os estudos técnicos, é tu entender o que a cidade precisa, é tu consultar a população, é tu conhecer a realidade, é tu botar o pé no barro e tu saber como as coisas estão acontecendo de fato lá. Nós passamos 4 anos de uma cidade abandonada, onde não se tinha capacidade nem de fazer a capina da cidade, que isso é o mínimo que um síndico faz no seu prédio. Então, né, para não dizer que ele não se elege mais nem para síndico, mas é isso, né? Tu tem que ter essa noção de como administrar uma cidade. E uma obra de infraestrutura do tamanho do saneamento e da drenagem urbana necessária para a cidade de Porto Alegre é de muita responsabilidade. Porque eu vivo na Zona Norte e eu sei o que é tu não conseguir sair de casa porque a Zona Norte é alagada. E aí, quando tu vê um prefeito perder mais de 400 milhões de investimento em drenagem urbana por incapacidade de fazer um projeto de drenagem, isso coloca todos os nossos profissionais em xeque e a gente sabe que vários dos nossos colegas estão escanteados nas secretarias e que não têm voz e condições de colocar propostas no sentido de dar solução a esses problemas. Então, eu acho que também tem essa questão de não dar valor aos técnicos, não valorizar o funcionalismo público e não fazer uma relação, vamos dizer assim, não ter uma relação próxima com as universidades e os movimentos sociais que estão aí todo dia estudando a cidade, propondo soluções, tem condição técnica de dar solução para isso tudo. Assim. Então, eu acho que nós precisamos construir aí soluções de ouvir mais, né? A gente teve durante 4 anos um governo que não ouviu ninguém, um governo autoritário, que tomou decisões sozinho, né? Mas, claro, o problema de saneamento não é um problema de 4 anos, é um problema de muito antes, né? Mas, quer dizer, eu acho que também tem essa questão técnica que está colocada. É um desafio grande, nós temos que abrir a cidade para poder fazer o saneamento, nós temos que abrir. Mas aí também tem uma questão de relação entre secretarias. Então, eu tenho o DEMAI vai lá, abre a rua para pôr os canos. Aí eu tenho a CE vai lá, abre a rua para pôr os fios elétricos. Aí eu tenho o esgoto que abre a rua para fazer o tratamento. Então, eu não tenho uma inter-relação para abrir a rua uma vez só e colocar toda a infraestrutura que eu preciso que diz respeito a todas as secretarias. Né? Então, essa compartimentação da gestão pública, do meu ponto de vista, também é um problema. Nesse ponto, eu queria ouvir a Nancy, porque o que o CREA, como é que o CREA está pensando essas questões? Porque aí é um envolvimento direto da questão profissional dos engenheiros, né? Do planejamento, das obras e tal. Como é que, Nancy? Então, Bonis, complementando aqui a fala da Cláudia, né, muito bem colocada, a gente pensa, nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a gente tem uma sintonia ali na fala, por isso que passei a palavra a ela ali com a propriedade. Na verdade, nós temos vários colegas que estão à frente de secretarias de planejamento, habitação, e a gente tem uma dificuldade bastante grande na conversa com esses colegas. E muitas vezes parece que os colegas esquecem que também são
profissionais nas suas áreas, e é difícil a comunicação, nós temos aqui, eu digo pela minha realidade aqui em Esteio, né, e acredito que seja comum para os outros municípios, essa questão da habitação, ela tem, digo aqui em Esteio, teve vários loteamentos por conta do PAC, né, na época do plano. E o regime de aprovação, a maneira como é olhado para esses projetos é sempre de uma maneira diferente, né? Eles têm algumas vantagens na aprovação, na condução. Então, aqui eu fui uma crítica bastante forte na escolha de um dos locais que escolheram para um dos loteamentos, que foi à beira do Arroio Sapucaia, que faz divisa com a Refap, com a refinaria. Então, na verdade, não porque as pessoas são pobres, são de baixa renda, que elas precisam ser colocadas em locais menos favoráveis, né? Uma visão particular minha e bastante crítica a respeito disso. Mas, enfim, o loteamento está lá, são vários blocos habitacionais e já tivemos problemas de enchente naquele local. Então, não cabe a mim ficar dizendo, olha, eu avisei, mas às vezes a gente não consegue ter força na fala o suficiente para que a gente seja ouvido. O meu papel, e acredito que a força que eu trago a respeito, à frente do Conselho Regional de Agronomia, Engenharia e Agronomia, é que a gente consiga com que não haja mais esses entraves de aprovação de projetos, seja de qualquer esfera, né, seja com interesse social ou não, e que a gente possa abrir um diálogo. Hoje eu vejo que falta um diálogo para que a gente possa contribuir. Nós temos muitos colegas que têm experiência, assim como a experiência que a Cláudia aqui relatou e outros colegas também. A gente tem muito que contribuir. Eu tenho uma participação aqui em conselhos municipais. Hoje eu estou como presidente do Conselho do Meio Ambiente aqui da cidade. Já participei também representando o CREA junto ao Comando de Porto Alegre. Então, eu acho que nós precisamos, assim, do papel como profissionais da área, precisamos dar a nossa contribuição junto aos conselhos municipais para fazer a diferença, mas ouvir também quem é leigo. Quem é leigo na cidade, quem é leigo na profissão, também tem muita informação a dar nos conselhos municipais. Tem a experiência da vivência na cidade, que às vezes nós não temos, tem aquela experiência e a leitura do bairro, que eu não tenho. Então, acho que a gente tem que abrir, nós temos que estar abertos ao diálogo, para que a gente possa construir de fato, né? Fazer a crítica construtiva. Não adianta ficar apontando o dedo sem estar disposto a contribuir. Então, eu tenho um perfil assim aqui bastante... Tivemos problema de enchente, talvez a Cláudia saiba aqui o problema de enchente que tivemos aqui na várzea, aqui na planície de inundação aqui do Rio dos Sinos. Estive atuando fortemente junto ao Comitê Sinos. Então, aqui a batalha vai longe aqui a respeito dessa questão de mobilidade, habitação, isso aqui vai... A nossa conversa aqui poderia, Boni, bastante longe. Eu queria pegar um ponto, uma palavra que foi referida pela Cláudia e pela Nancy, a palavra diálogo, né? Mas eu queria remeter a questão para o Paulo, porque a questão do Minha Casa Minha Vida, que é um programa concreto, dimensionado, com verbas, né? E que andou muito pouco. E eu tentei, em determinado momento, obter informações, tentei saber por que havia tantos entraves ao desenvolvimento do programa Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre. E o que eu vi foi um jogo de empurra entre a Caixa, a Prefeitura. A Caixa dizia que estava com tudo certo, que o dinheiro estava... Mas a Prefeitura que tinha que liberar. Aí a Prefeitura dizia que tinha um problema com a Caixa. Qual é, Paulo, onde é que está a falta do diálogo que entrava o Minha Casa Minha Vida em Porto Alegre? Que teve 59 mil inscritos lá no começo, e eu acho que não atendeu 3 mil, 4 mil, né? Bom, tem uma coisa que a gente tem que dizer antes, né, Bones, que é assim, o programa Minha Casa Minha Vida não existe mais, né? Foi extinto pelo atual governo federal. Foi anunciado agora a nova política habitacional do governo federal, que é o Casa Verde e Amarelo.
Para a gente fazer uma comparação breve, assim, rápida, o Minha Casa Minha Vida, que atendia a faixa até da classe mais desprivilegiada até a classe mais alta, né? Hoje, o Casa Verde e Amarela só atende a classe mais média-alta, e com o subsídio do FGTS. Não tem mais recurso do orçamento da União ali inserido, e aí privilegia somente a habitação comercial, né? A habitação social, feita principalmente pelas entidades da qual aqui eu represento nesse momento, os movimentos sociais, né? Como a CONAN, que é o meu movimento, né? A Confederação Nacional das Associações de Moradores. Esses estão alijados do programa Casa Verde e Amarela. Eles não existe mais uma política habitacional que abrace, que dê as condições de recursos para isso, né? Então, nós temos essa primeira situação que a gente tem que analisar. A quantidade, o número de... Aí entra um pouco do que as duas colegas já colocaram aí no debate, né? Tanto a Nancy quanto a Cláudia. Desenvolver projetos pressupõe tu ter, nessas esferas públicas, né? A Caixa Econômica está passando por um desmonte que só quem sabe que está vivendo com a Caixa, como é o nosso caso, né? Está acompanhando lá. Dentro da Caixa Econômica, ela não é mais o banco social que ela foi há um tempo atrás, né? Quadros técnicos estão sendo colocados, como a gente sabe, na geladeira, né? Há muito tempo. Então, tem um pouco disso também, né? Falta de planejamento da cidade, falta de projeto. Como é que o recurso existia, mas o município não produzia projeto, né? E o que aconteceu com os grandes empresários ali? Eles não achavam interessante construir habitação na faixa 1, que é a faixa que mais precisa de habitação. Então, eles foram para onde? Migraram para a faixa 2, faixa 3, e lá, então, o metro quadrado deles era 4, 5, 6 vezes mais do que o metro quadrado do social. E aí, obviamente, né, que isso tudo vai fazendo com que a capacidade lá de busca de recursos, e também muita burocracia, né? Eu vou só citar aqui, Bonis, para vocês terem uma ideia, um licenciamento ambiental feito pela FEPAM, na nossa área, né? Agora bem pouco nós passamos por isso, 2 anos e meio e não se resolveu. E antes com o licenciamento ambiental que já existia, aí a partir do momento que muda o empreendedor, começa tudo de novo, e 2 anos e meio nada. A nossa sorte que entrou lá uma nova resolução do CONAMA, né, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que há uns 2 ou 3 anos atrás determinou que os municípios, então, pudessem licenciar a partir até 20 hectares, que até o momento era só até 5, e quem quisesse, né? E aí, no nosso caso, a gente acabou sendo privilegiado com o empreendimento que a gente faz via mão. Mas antes, aí tu imagina tu segurar um grupo de pessoas organizadamente, né, por esse período, né? Então, esse conjunto de fatores aí, né, falta de priorização, de política, de rumo, de estabelecer qual é a prioridade do teu governo, né? Teu governo então, se tu tinha o Minha Casa Minha Vida, que estabelecia que todo mundo podia ser atendido e era atendido, né? Agora tu tem um programa que só atende a faixa de classe média alta. Então, por aí a gente vai vendo um pouco disso, né? Lagranha? Eu só vou dar um dado aqui, Boni, só para ficar interessante. Esse negócio do saneamento do meio ambiente, né? Em Porto Alegre, um levantamento do movimento social, ainda governo Dilma, isso, tá? Se levantou que no centro de Porto Alegre, com os prédios públicos e privados fechados, desocupados, nós poderíamos produzir mais de 20 mil unidades habitacionais. Tá? E por que não avançou isso? Por que não avançou? Porque existem alguns governos, né, que colocam alguns Pedros, donos da chave do patrimônio público, que eles acham que eles são o dono do patrimônio público,
E, por exemplo, e aí os governos também se endividam aí buscando empréstimos de um lado e do outro e dão como garantia esses imóveis todos desocupados e depois não consegue buscar, não consegue liberar esses imóveis para fazer essa. Por exemplo, por que eu falei a história do saneamento e do meio ambiente, só para dar esse exemplo? Porque em centro de Porto Alegre não precisa investir em saneamento e nem precisa investir em meio ambiente. Tu poderia fazer mais de 20 mil unidades habitacionais somente reformulando, reaproveitando prédios públicos e privados desocupados há mais de 10, 20 anos, atirados, se deteriorando ali e não são ocupados. Mais de 40 anos. Tem um prédio ali no centro, ali perto da Praça 15, que tem quase meio século abandonado. Mas eu queria falar com o Lagranha, abrir uma... Lagranha, tem alguma colocação? Sérgio Lagranha, que está nos acompanhando aqui. Não está ouvindo, não. O microfone está desligado. Não dá. Fala ainda. Lagranha, arruma aí, eu vou conversando aqui com a... Vou chamar a Nancy. Nancy, ao mesmo tempo que a gente vê na cidade uma dificuldades crescentes, dificuldades de toda ordem para a produção e para a regularização de uma política popular, a gente vê facilitações, flexibilização de legislação, projetos, aprovação de projetos em tempos mais acelerados, para as habitações de alto padrão, habitações de classe média alta. Existe essa dicotomia na cidade, né? Claro que, de um lado, tem a questão do mercado. As habitações de alto padrão são programas e projetos de alto valor, de alta rentabilidade, então, evidentemente, elas atraem os empreendedores e a habitação popular geralmente depende do incentivo, depende da vontade política do governante. Mas como tu vês essa flexibilização da legislação ambiental em Porto Alegre, facilitando grandes empreendimentos de alto padrão em áreas até ambientalmente críticas e até com questionamentos ambientais? Bonis, pois então, eu tenho sempre uma fala, como eu sou da primeira turma de engenheiros ambientais do Estado, estou completando 20 anos de formação, 20 anos de formação, então eu sempre digo que a licença ambiental, ela é uma permissão para que o empreendedor, para quem busca essa licença, ele é uma permissão para que ele possa poluir dentro de certos parâmetros. Eu sempre que faço essa fala, há sempre uma surpresa, mas, na verdade, a legislação ela é permissiva nesse sentido. A licença, como o próprio nome diz, ela é uma permissão para que a gente, o empreendedor, quem busque esse licenciamento, ele possa poluir atendendo àquela legislação, a legislação que nós temos hoje. Diante com essa visão, eu vejo aqui uma experiência local, em Porto Alegre, há uma flexibilização maior, né? Eu acompanho ali a questão das construções, mas aqui em Esteio nós tivemos uma ação um pouco audaciosa e corajosa, que talvez possa servir de exemplo. Eu participei ativamente da revisão do plano diretor, é um assunto e é um tema que todos nós da comunidade civil organizada, ela deve participar, naquele sentido que a Cláudia também falou e que tu também puxou o assunto a respeito do diálogo, nós temos que sair da nossa zona de conforto e buscar a participação onde a gente pode realmente interferir no bom sentido. Cada um tem a sua experiência, a sua vivência a dar. Eu participei aqui ativamente da revisão do plano diretor,
Ao contrário de Porto Alegre, Esteio não tem um plano diretor que seja também ambiental, aqui não tem o viés ambiental, como tem em Porto Alegre. Ele aqui é um plano diretor de desenvolvimento urbano, e aqui nós modificamos o uso e ocupação da área de inundação, da planície de inundação do Rio dos Sinos. Aqui, o prefeito ele fez um uso diferente, mesmo depois que uma grande empresa conhecida, uma construtora e uma incorporadora conhecida no Rio Grande do Sul, adquiriu vários hectares na parte oeste da cidade. Ele mudou o uso e ocupação de forma que não pudesse ser construído conforme o projeto e a intenção dessa grande construtora. Então, aqui nós fizemos uma ação que talvez pudesse servir de exemplo para outros municípios. Mas isso, a gente precisa estar ativamente participando de reuniões que duram várias horas, que cada um de nós pode contribuir com a sua formação. Então, essa parte do licenciamento, eu também atuei junto ao Comitê Sinos, também suspendeu o licenciamento de obra civil e ambiental durante um período que, inclusive, foi motivo de audiência pública na Assembleia Legislativa. Então, a experiência que eu tenho para fazer um paralelo com a nossa capital, que é onde eu não atuo, mas a gente pode usar esse exemplo aqui de Esteio, para que sirva também para o que está sendo feito aí na capital. Nós precisamos estar mais fortemente junto aos conselhos municipais. Cada vez que há um afrouxamento do regramento, do plano diretor, do código de obras, nós precisamos, cada um de nós aqui, nós precisamos estar lá presentes. Não tem outro jeito. Senão, depois a gente fica só parando e pensando o que nós poderíamos ter feito a respeito do assunto. Então, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e estar lá. Eu queria lembrar, em relação a isso, que aqui em Porto Alegre, chegou-se... Sim, já vou te passar. Eu só queria fazer um registro. Aqui em Porto Alegre, chegou-se a mudar o plano diretor, né, alterando a área de zona rural para se favorecer um grande empreendimento imobiliário, que é lá aquele projeto do Arado, né, que hoje que é envolvido numa grande polêmica. Mas eu queria passar a palavra ao Lagranha para ele intervir aqui no nosso debate. Tá ouvindo, Boa Lagranha? noite a todos. Eu queria pegar com a Cláudia, que é assessora da Câmara nessa área de urbanização, transporte e habitação, e pegar essa questão do plano diretor, porque o Marquesan não sei se ocorreram reuniões, porque eu não tenho conhecimento. Ele ficou esse período todo, que era para preparar, porque nós estamos fazendo 10 anos do último texto do plano diretor, e então, agora, 2020, ele teria que apresentar, mandar para a Câmara um projeto, né, de alterações e tal. Não aconteceu isso, não se tem, né, nada para... E era agora fazendo 10 anos, ele teria que ter apresentado um plano. E ele fez um acordo agora no final de 2019 com as Nações Unidas para o Desenvolvimento, o programa das Nações Unidas, ou no Habitat e tal, mas em relação às reuniões aqui, não sei, pelo menos não evoluiu nada ou não se tem conhecimento. Então, eu acho que o plano, nada chegou na Câmara, isso que eu queria ver com a Cláudia. Então, não, nada chegou na Câmara. O governo Marquesan, ele começou a discutir a questão do plano diretor no final do ano passado, né? E logo em seguida apresentou esse convênio com o PNUD, que é um convênio que envolve uma grande envergadura de recursos para assessoria técnica, né? Eles começaram um roteiro nas regiões de planejamento, provocando aí lideranças do orçamento participativo, etc. e tal, no sentido de tentar começar aí um diagnóstico, né? Se criou também, no final do ano passado, uma série de movimentos sociais que se organizaram no Atuapoa, que é, enfim, uma rede, né, de entidades aí que está discutindo isso e que tem tentado também travar o avanço do plano diretor sem um debate público qualificado no sentido de consulta popular. A gente sabe que os planos diretores eles precisam ser participativos pela lei
e para nós, entidades, também para a Câmara, do ponto de vista da esquerda, né, porque eu estou na CUTAB, eu assessoro o vereador Roberto Robani, que é um vereador do PSOL, combativo também, que defende, né, essa questão de que o plano diretor ele precisa ser debatido com a população. Né? Então, não adianta a gente contratar uma grande consultoria técnica, não adianta a gente contratar grandes especialistas, se, na verdade, a gente não conseguir, primeiro, elaborar um bom diagnóstico no sentido de fazer a avaliação do que avançou, o que não avançou nesses 10 anos, e também não adianta a gente construir um plano diretor que seja, de novo, plano sem obras e obras sem planos. A gente viu na entrevista do... Eu queria falar alguma coisa? Não, a gente viu na entrevista do Marquesan... Desculpa, pode falar. Não, eu fico... Porque saindo do Marquesan agora, por exemplo, ele não se reelege, a discussão deveria ser, já ter um novo texto para ser analisado pela Câmara, ele vai partir praticamente do zero para o próximo prefeito. Do zero, não tem. Não tem um texto. Não tem um texto, não tem debate, não tiveram plenárias, não se fez o processo. Ele não iniciou. Exatamente. Isso vai ficar para a gestão que vai ser eleita. Agora a gente já não tem mais dúvida disso, né? A eleição está aí e é, de fato, o próximo governo que vai encarar esse desafio de fazer a revisão do plano diretor. E a gente sabe, né, que dependendo de quem estiver à frente desse governo, vai ter uma posição em relação a isso, e todos eles tiveram a oportunidade aí essa semana, inclusive nas grandes mídias, de se posicionar em relação a isso, em relação, né, à revisão do plano diretor. E o que eu acho muito importante é que a gente consiga compreender que, na verdade, quem tem o maior conhecimento sobre a cidade são as pessoas que vivem a cidade. Não adianta chamar alguém lá do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Europa, seja de onde for, o melhor especialista, o melhor técnico, o melhor urbanista, o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, que ele não vai saber, na mesma condição que o seu José, que vive a enchente do valão toda semana que chove, entende? Então, precisa ter essa humildade de ouvir, sabe? De entender que não é um debate só de técnicos. Se a gente tratar o plano diretor como um debate só de técnicos, nós vamos partir para o tecnicismo e a gente não vai resolver os problemas da cidade. Porque os técnicos, por mais que tenham boa intenção, por mais que queiram resolver os problemas, eles não vivem, nós não vivemos, né? Eu até moro no bairro Santa Rosa, mas eu não estou lá do lado do valão, a minha casa não enche todo dia, eu não estou na Lomba do Pinheiro, que fica sem água 10 dias na semana. Então, né, a gente precisa ter essa humildade de entender que as lideranças comunitárias, que as associações de moradores, que os movimentos sociais são partes ativas desse processo. E um governo que não consegue ouvir a sua população, que não consegue ter humildade de, a partir desse debate, construir uma solução que é uma cidade para todos, não é um governo que tenha condições aí de resolver esse problema de saneamento, de habitação, etc., no próximo período. Eu queria... O Paulo fez uma colocação anterior que eu queria que ele esclarecesse um ponto. Não estou te ouvindo. Eu estou me referindo ao Paulo Franqueira. Está ouvindo, Paulo? Estou ouvindo. Então, a questão, o Minha Casa Minha Vida foi extinto, agora temos o Casa Verde e Amarela. Mas existiam projetos, existia um programa, tinham metas, tinham verbas, tinham do Minha Casa Minha Vida. O que vai acontecer com esses projetos já em andamento, já pela metade ou já começados? Bones, assim, vamos fazer um levantamento hoje, um apanhado aqui, né, que o Fórum das Entidades Habitacionais, Gestores Públicos, hoje, no Rio Grande do Sul, pelo Minha Casa Minha Vida, na modalidade de entidades, né, habitação social, não habitação comercial, aquela hora eu acabei falando em social e comercial e não fiz a diferenciação. Comercial são feitos pelas grandes construtoras que visam somente lucro, né? E o social é feito pelas entidades sem fins lucrativos que trabalham com a classe, com a baixa renda, né? E que não visam lucro, fazem a qualificação da vida das pessoas. Balanço hoje, né? Dados nossos. Nós temos 21 empreendimentos de habitação social no estado do Rio Grande do Sul, mais de 12 municípios,
e pela modalidade entidades do extinto programa Minha Casa Minha Vida. É uma lei anterior à extinção, então o governo atual vai ter que nos engolir até o final. Nós estamos com o andamento sofrendo de toda a ordem que tu imagina. Por exemplo, qual é a coisa que está sofrendo agora, nesse momento? A falta de fluxo de recursos para alimentar as obras, né? Volta e meia, por exemplo, ontem nós estávamos há 40 dias, todas essas entidades, né, fazendo habitação de interesse social no estado do Rio Grande do Sul sem dinheiro para fazer uma obra. Né? Se imagina as consequências disso para o futuro. Mas eu vou continuar fazendo esse apanhado só para vocês terem uma ideia. 21 empreendimentos de habitação social no estado, pelo extinto Minha Casa Minha Vida, modalidade de entidades, um investimento aproximado de 350 milhões de reais. Mais de 22 mil unidades habitacionais, casas e apartamentos em construção. Olhem bem, nenhuma destas obras em atraso por conta da gestão das entidades. As entidades estão preparadas, qualificadas para organizar pessoas e gerir uma obra com pouco recurso, como são as obras de habitação social. Estamos preparados. Estamos qualificados para esse desafio, faz anos que vamos fazendo isso. Né? Mas agora estamos alijados do processo, não conseguimos fazer isso. O que a gente pressupõe aí nessa história é que é necessário ter um alinhamento, né, federal, estadual e municipal para a gente poder produzir o número de unidades habitacionais que são necessárias. O Minha Casa Minha Vida não avançou mais por uma série de fatores, né? Também houve um momento no Minha Casa Minha Vida, ali atrás, já final do governo Dilma, que já não tinha mais recurso mesmo, já estava faltando recurso. O governo Temer veio e não contratou uma sequer unidade habitacional, para vocês terem uma ideia, nenhuma ao longo do seu período de coisa. O governo Bolsonaro está aí e até agora não contratou nenhuma unidade habitacional, na época que ainda existia o Minha Casa Minha Vida, não contratou nenhuma na época. E pior, alguns projetos que já estavam em andamento, eu vou dar um aqui para vocês vão se lembrar. Barros Cassal, centro de Porto Alegre. Existe uma cooperativa chamada 20 de Novembro, tá? Do movimento social, que recuperou aquele prédio ali, que era um hospital, era para ter sido um hospital há 50 anos atrás. Eu falo de um prédio que é quase na esquina da Barros Cassal com a Farrapos e com a Alberto Bins aqui em cima. Tem a igreja, se não me engano, a igreja Pompeia ali, né? E daí esse pessoal está sofrendo há vários anos, e aí chegou a ser publicado a data da assinatura do contrato de início de obras e até agora nada. É um prédio que estava abandonado há mais de 50 anos, servindo para criminalidade, para outras coisas, que ia ajudar 52 famílias, né, de baixa renda a se reerguerem e terem um up na sua vida, e não tem mais recurso para isso. Então, nós estamos falando aqui de um programa que ele tinha uma ideia que alimentava assim, todas as esferas. Eu não sei se eu fugi um pouco, Bonis, do que tu colocou, que a gente acaba aqui... São tanta coisa para a gente abordar, sabe, que a gente fica fugindo um pouco, né? A gente sai um pouco pela tangente, né? Que o tema é de uma enorme complexidade, não é? E ele tem um acúmulo histórico imenso, então ele fica cada vez mais complexo, mais complicado e mais difícil, e até difícil da gente entender como é que as coisas... Por exemplo, eu queria que a Cláudia falasse um pouco da questão da regularização fundiária, não é? Porque o que tem acontecido regularmente ou corriqueiramente é uma remoção das pessoas de um lugar para o outro, e muitas vezes sem que se complete o processo, que seria uma regularização fundiária, tirar a pessoa de uma área
recolocá-la numa outra área com condições, onde há serviços urbanos, onde chega o transporte, onde tem a água, onde tem a luz. Tá? Então, a Cláudia, que tem essa grande vivência, eu queria que ela me falasse qual é a dimensão. Existe essa estatística antiga de que há mais ou menos, sei lá, algo como 20% da população de Porto Alegre vive em áreas que têm irregularidades nos títulos de propriedade. A pessoa não tem títulos de propriedade, são ocupações não formalizadas. Então, eu vou voltar um pouquinho para entrar nesse assunto, que eu acho que alguém aqui abordou sobre a questão do planejamento, né, a falta de planejamento, e eu queria discordar um pouquinho de que a nossa cidade não tem planejamento. Na verdade, eu acho que a cidade tem planejamento, a questão é que quem não planeja ela não somos nós. É o Sinduscon, são os grandes empresários, mas quer dizer, tem alguém pensando a cidade, tem alguém sugando esses recursos, tem alguém devendo para o município, né? Esses recursos estão indo para algum lugar. E, por outro lado, se é esse setor da sociedade que está planejando a cidade, a gente tem que pensar como é que se acessa a habitação hoje, né? A gente sabe que a habitação é um direito fundamental, que está na nossa Constituição, que é dever do Estado cumprir, mas isso não acontece, né? E a gente percebe que a produção habitacional da cidade de Porto Alegre, pelo DEMAB, foi muito pouca, nós já falamos em relação a isso, mas se, por um lado, o DEMAB não resolve essa questão habitacional, a gente sabe que as pessoas precisam morar. Todo mundo mora em algum lugar. Não tem como tu prover uma condição de vida estável, humana, tu não tem como trabalhar, tu não tem como se deslocar, tu não tem como estudar, tu não tem como ter lazer, tu não tem como ter absolutamente nada se tu não mora em algum lugar, né? E hoje, para tu ter acesso a uma moradia habitacional, é só no banco. E o sem-teto não passa na porta giratória do banco, porque ele é negro, porque ele não está bem cheiroso, porque ele não está bem vestido, porque ele não tem comprovante de renda, porque ele não tem comprovante de endereço. Então, é uma série de entraves até chegar lá. O que acontece? As pessoas ocupam áreas ociosas. E também a nossa Constituição diz que para uma propriedade ter valor, para uma escritura ter valor, ela precisa cumprir a função social. Se não cumprir a sua função social, ela não é a propriedade como um todo. E é dever do Estado desapropriar e passar para a população e construir unidades habitacionais nessas áreas, né? E isso não acontece. Assim como diversos dos instrumentos que estão aí no Estatuto da Cidade também não são aplicados na cidade, como o IPTU progressivo, diversos outros instrumentos que poderiam dar conta de encontrar essas áreas ociosas na cidade e dar condições às pessoas de morarem em áreas com infraestrutura, né? Por outro lado, então, o que eu quero defender dizendo isso? Que as ocupações, elas têm um papel muito fundamental para prover moradia para as pessoas do que o próprio DEMAB. Porque as pessoas precisam morar e elas se organizam para morar em algum lugar. Então, se não há um planejamento de disponibilidade de áreas e de produção habitacional, de financiamento de produção habitacional, nós vamos ter um estouro de ocupações na cidade. E dar conta dessa demanda de regularização fundiária, de infraestrutura, de produção habitacional, vai ficar cada vez mais difícil nesse sentido, né? E, por outro lado, a gente pode perceber que o programa Minha Casa Minha Vida, ou o investimento dos governos nos últimos 15 anos, foi basicamente na produção habitacional. Durante esses 13 anos de governo Dilma, Lula, não se falou em regularização fundiária, não se teve investimento em regularização fundiária, né? A produção estava ligada ao Minha Casa Minha Vida, que era um programa, em última instância, de geração de renda e de desenvolvimento econômico. Tanto que o Minha Casa Minha Vida não era um programa que estava alocado no Ministério da Cidade, mas sim no Ministério do Planejamento. Então, para a gente falar de regularização fundiária, nós temos que falar de absorver as áreas irregulares e incluí-las na cidade. E aí vem o Temer e faz uma lei, que é a lei do REURB. Posso terminar bem rapidinho sobre a lei do REURB, da regularização? Sim. Então, e aí vem o Temer, né? Porque um dos entraves maiores que sempre foi de todos os programas de regularização fundiária era a questão dos cartórios. Os cartórios não querem registrar. Os cartórios cobram altos valores
para registrar a propriedade de regularização fundiária. E o REURB vem passando uma régua em tudo isso e regularizando tudo, para os ricos, para os pobres, mas principalmente para os ricos, que têm dinheiro para fazer os estudos técnicos, que têm dinheiro para entrar com esses processos nas prefeituras, porque a regulação fundiária, como o companheiro ali disse, é um processo muito longo. Às vezes pode levar 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos para conseguir fazer. E nesse tempo muitas coisas mudam, os governos mudam, as lideranças da comunidade mudam. Né? Então, é um processo complicado, que tem uma complexidade e que precisa ser visto. Mas o REURB, ele é uma lei que ela tem duas faces. Por um lado, ela está aí para regularizar a tábula rasa e botar terra no mercado, e com isso fazer com que as grandes construtoras possam se apropriar de nichos de terras valorizadas que estão hoje ocupadas pela população pobre. Com lá, uma vez que tu tem escritura, tu vende para quem tu quiser. Então, se abandonam aqueles instrumentos como direito real de uso e uma série de outros que foram amplamente discutidos no Estatuto da Cidade. E o que as prefeituras, principalmente a de Porto Alegre, têm feito é isso. O REURB, por exemplo, ele permite à prefeitura vender áreas públicas para as famílias sem passar por uma lei, sem passar pela Câmara de Vereadores, sem passar pela Assembleia Legislativa, né? E é isso que está sendo feito. As áreas verdes ocupadas hoje estão sendo vendidas para as pessoas por valores mais baixos, mas são áreas sem infraestrutura, as pessoas estão pagando um valor de área venal sem esgoto, sem infraestrutura, sem estrada, sem luz, e isso está passando como normal. E, por outro lado, a assistência técnica também, fazendo com que as próprias famílias tenham que se organizar para fazer projetos de urbanização, para fazer projetos de rede de água, para fazer projetos de rede de esgoto, enquanto deveria ter uma assistência técnica na prefeitura que desse conta dessas questões. Porque, obviamente, que as pessoas querem melhorar o seu lugar de viver. Muitas delas, se tu for perguntar, elas querem regularizar a água, elas querem pagar a água, elas querem pagar a luz, elas querem melhorar a sua condição de vida, mas o que a gente tem visto é cada vez mais uma exploração técnica dos pobres. É o poder público colocando a sua terra no mercado e fazendo com que essas pessoas comprem essas áreas. E esse não é o nosso entendimento de regularização fundiária. Cláudia, eu queria colocar o seguinte, esse programa, o Casa Verde e Amarela, ele, pelo menos no papel, ele dá uma grande ênfase para a regularização fundiária. Eu coloco a pergunta para ti, em seguida para o Paulo. E, realmente, ele atende, ele aborda bem, ele trata bem essa questão, ele coloca ela numa perspectiva correta? Para mim, ele vai nessa linha de colocar a terra no mercado. O objetivo não é dar infraestrutura e qualidade de vida para as famílias, mas sim dar o título, independente se ali vai ter saneamento, se ali vai ter infraestrutura, se ali vai ter água, se ali vai ter esgoto, entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido. E além de não pegar a faixa de renda que é necessário, que é onde está o déficit quantitativo, onde está o déficit qualitativo, não é esse nicho que esse programa tem a intenção de abarcar, né? Essa é a minha posição. Eu não sei se foi a Cláudia ou se foi o Paulo que falou no déficit habitacional de Porto Alegre, algo como 150 mil. Fui eu que falei. É isso? Eu hoje não tenho dado atualizado, mas eu estou falando de dados aí há 10 anos atrás da matemática de organização da cidade, desenvolvimento urbano e habitação, né, do orçamento participativo da época. Era com esses dados que a gente trabalhava, entre 120 e 150. A nossa expectativa era o IBGE esse ano, e aí a gente não teve o censo. E aí, não tendo o censo, complica bastante todos os estudos técnicos. A Fundação João Pinheiro tem feito exercícios nesse sentido, mas também não tem dado conta de dar essas respostas justamente porque não tem, parece que não se quer saber o tamanho do problema. Boris, se tu fizesse uma colocação ali da regularização fundiária, eu queria só fazer um complemento ali. Regularização fundiária pelo Casa Verde e Amarela. O que ele faz? Ele delega isso, ele até agora, hoje, estava para sair a regulamentação do Casa Verde e Amarela. Eu ainda não consegui ler, porque eu vim para o debate ainda até às 5 e pouco, 6 horas da tarde, não tinha saído a regulamentação, que teria que esclarecer melhor
qual seria a participação do governo federal, qual seria a participação do governo do estado e qual seria a participação dos municípios. Porque, genericamente, o que está exposto ali no Casa Verde e Amarela é de que ali o investimento fica todo com a prefeitura. Agora, olhem as prefeituras quebradas do jeito que estão, se vão ter recurso para investir em regularização fundiária. E com todo esse tempo de demora, né, de trâmite para fazer regularização fundiária, será que os prefeitos que forem eleitos vão querer enfrentar esse abacaxi? Né? Porque esse abacaxi vai acabar ficando para um outro administrador levar os louros. Então, precisa um pouquinho, a gente precisa, num outro momento, ver como ficou a regulamentação. Se ele é um pouco mais claro, porque ele estava um pouquinho dúbio. Agranha? Oi. Eu não sei se está... Podemos colocar aqui nessa questão também o transporte urbano. Está ouvindo? Sim. Sim, o transporte está ligado diretamente. Porque a prefeitura ela fez um acordo agora com o Tribunal de Justiça em agosto, agora passado, com o pessoal das concessionárias. Mas é um acordo que mexe com tudo, né? Essa questão do transporte urbano. Primeiro, as concessionárias renunciaram a 27 milhões, que eles teriam direito à remuneração de capital, só que a prefeitura deu 39 milhões para eles, né? Com essa questão da pandemia e tal. Eles também fizeram no acordo a questão dos cobradores, que eles estão querendo tirar, né? Então, eles não precisam contratar ou repor cobradores, né? Também por essa questão da pandemia, né? Em relação à obrigatoriedade de tripulação mínima. Então, aí já tem a questão dos cobradores. As concessionárias também ficaram, no prazo até de 180 dias, um plano de reestruturação da rede de transporte, implantação de conceitos de serviços integrados, tronco, alimentação, linhas expressas, né? Redes específicas para atendimento noturno, né? Unificação de linhas, serviços complementares. Então, mexe com todo o transporte urbano. E eu não sei, até a Cláudia pode ajudar, eu acho que isso não foi discutido também, né? Essa mudança, todas essas transformações que as concessionárias vão fazer. Não foi discutido na Câmara. Não foi discutido na Câmara, tem vários projetos de lei que estão tramitando na Câmara de Vereadores que vieram um pacote de mobilidade junto com o projeto de lei dos cobradores. Uma vez derrubado o projeto de lei que queria extinguir os cobradores, a Prefeitura simplesmente parou o processo de andamento, tirou do regime de urgência todos os outros projetos do pacote de mobilidade. Agora, recentemente, alguns foram aprovados. Mas esse acordo, ele é completamente unilateral e ele é ou ganha para os empresários. Não tem nenhuma cláusula nesse acordo que tenha qualquer resguardo para a cidade, qualquer ganho para os usuários do transporte público e recoloca na pauta derrotas legislativas que o governo já tinha tido antes, por exemplo, no caso dos cobradores, né? Então, a situação do transporte público é muito queria lembrar... Hoje de manhã eu estive na Nortran, eu fiquei apavorado. A Nortran é uma das maiores empresas de transporte da cidade. Eles ganharam milhões da prefeitura e demitiram quase 300 funcionários. Então, sem nenhuma garantia da preservação do emprego das pessoas ou da qualidade do transporte público, as empresas devem milhões para a prefeitura, milhões de contratos de licitação que não são cumpridos. Teria todas as condições de rescindir esse contrato, todos os contratos. A questão é que a prefeitura não tem a frota para colocar no lugar, né? Eu queria lembrar o seguinte: nós vamos a questão do transporte vai merecer
vai merecer um debate exclusivo nosso. Ela é tão candente, e ela tá intimamente entrelaçada com essa questão da moradia, né, das ocupações irregulares da terra, está intimamente ligada. Mas ela é também muito complexa, muito ampla, e tem tratar dela exclusivamente num outro debate das próximas semanas. Tá? Eu agora gostaria de encaminhar assim, o nosso encerramento, já estamos 1h30 na nossa conversa, está muito boa, está ótimo, a gente podia ir muito longe, mas sabe como é, todo mundo tem o seu tempo. Então, eu queria que a Nancy encaminhasse aí as suas considerações finais a respeito dessa questão que a gente tem discutido e as suas expectativas em relação ao tratamento dessa questão, a busca de soluções para esse grave desafio histórico da cidade. Pois então, Bonis, agradeço aqui o convite, espero estar sempre à disposição aqui para a gente participar, agradeço aqui aos demais, aqui, o Paulo, o Lagranha, a Cláudia, foi um prazer aqui falar com vocês, e a gente tem que usar as ferramentas que estão a nosso favor, né? Esse ano foi um ano repleto de desafios aí para todos, gostei muito da fala da Cláudia em particular, ela refletiu muito a minha participação nos conselhos municipais. Eu fui uma defensora da participação dos representantes da comunidade na revisão do nosso plano diretor, assim como deve ser a revisão dos planos diretores municipais. Eu parava tudo e explicava para quem era da comunidade o que é um índice de aproveitamento, o que é um recuo, enquanto todo mundo queria passar correndo o tema para aprovar, porque aquele voto conta. Então, a gente que é técnico, se só falarmos entre técnicos, o assunto sempre fica muito chato. Ela refletiu a minha fala em várias vezes que eu parei a discussão. Então, eu acho assim, o Bonis falou muito bem, retomando a questão do diálogo. Falta diálogo em quase tudo para nós. Na nossa atividade, nós não podemos nos acharmos especiais porque temos algum tipo de graduação que nos diferencie dos demais. Então, eu quero tranquilizar a todos que o meu desafio à frente do Conselho, do CREA-RS, não será fácil, mas eu vou propor uma mudança de atitude, que a gente tenha uma visão mais ampla e que a gente possa sentar e debater sobre qualquer assunto. A gente não pode ter vergonha aqui de se expor, então, para mim, não vai ser uma batalha nada fácil, mas nós temos que nos expor e participar. Eu deixo aqui o recado a todos, participem dos conselhos municipais. Quem não concorda como está a sua cidade, procure se informar, participe da sua associação de bairro, eu sou aqui também, participo da minha associação de bairro. Nós temos que participar, estar na zona de conforto e só ficarmos falando para os mesmos, sobre os mesmos assuntos, a gente não vai adiante. Então, eu deixo aqui um abraço especial a todos. Na medida do possível, me convidem que eu vou participar. O bate-papo foi muito bom, é a primeira vez que eu participo. Parabéns a todos aí por essa iniciativa e contem comigo na próxima gestão. A partir de 1º de janeiro estarei lá para discutir qualquer assunto que queiram me convidar. Foi um prazer. Obrigado, Cláudio. Eu gostaria de ouvir, então, agora o Paulo, encaminhar as suas considerações finais aí, Paulo. Bonis e Lagranha, primeiro, muito obrigado ao convite do Já Porto Alegre, né? Importante que o Já Porto Alegre tenha essa iniciativa e mantenha essa iniciativa nesse período de eleitoral, né? Em que a gente pode, então, contribuir um pouco mais. Dizer que esse movimento que participa, que é o Fórum das entidades habitacionais e gestores públicos e também o Fórum das Cooperativas Habitacionais Autogestionárias, né, de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e o movimento social aqui que eu represento, que tem a FEGAMEC aqui no estado do Rio Grande do Sul e a CONAN em nível nacional, que é a Confederação Nacional das Associações de Moradores, estão sempre à disposição aí para a gente construir e debater essas coisas. Dizer que é preciso que a gente tenha um compromisso dos governantes atuais, né, no restauro da participação popular na gestão das políticas públicas.
Hoje, por exemplo, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social ele não existe mais como ele foi proposto com a participação popular, né? O Conselho Nacional das Cidades, que debatia as políticas para o país todo, não tem mais, não existe mais, foi extinto. O Conselho Estadual das Cidades, que foi extinto ainda aqui no governo Sartori. Eu era conselheiro estadual eleito pelas cooperativas, né? Num determinado momento, entrei lá numa reunião e nos desinformaram, não tem mais reunião, né? Conselho Municipal de Habitação não tem mais e Conselho Local de Habitação muito menos. Então, só aí vocês veem a dificuldade que se tem de discutir e de participação, de criar mecanismos, né, para que a gente possa chegar lá. Nós, hoje, as entidades habitacionais que têm todo esse know-how, né, eu estou falando aqui, pessoal, de 22 mil unidades habitacionais em construção pela mão das entidades habitacionais sem fins lucrativos no estado do Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul. Agora, se eu pegar o país todo, aí dá muito mais. São 22 mil unidades, mais de 22 mil unidades habitacionais, né, trazendo um investimento para o estado do Rio Grande do Sul de mais de 350 milhões. E nenhuma obra dessas, Bonis, Lagranha, Cláudia, Nancy, nenhuma, Vince, nenhuma delas em atraso, todas elas com um fluxo normal de obra, apesar de todas as dificuldades desse momento, né? Então, olha só, nós estamos à disposição e nos colocamos sempre para debater, para construir, porque muito desse programa Minha Casa Minha Vida fomos nós que construímos do movimento social até onde foi possível nós participarmos, né? Até onde foi aberto para que a gente participasse. Agora, trazendo para Porto Alegre tem solução. Porto Alegre pode, por exemplo, os gestores aí assumirem, esses que são candidatos, todos eles poderiam assumir um compromisso, por exemplo, de colocar terras públicas à disposição das entidades para fazer projetos. Poderiam, quem sabe, pensar nessa história do projeto Casa Verde e Amarela, de convocarem, criarem um mecanismo ali na sua parte de participação, de propiciar com que as entidades que hoje estão alijadas participassem através das prefeituras, com a possibilidade de ajudar na regularização fundiária, né? Nós estaríamos aptos para isso também, poderíamos dar um avanço tremendo nessa história. E a outra coisa que a gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de seriedade é a questão do orçamento, né? O orçamento público. É preciso que se estabeleça um percentual mínimo básico de investimento para essa área de habitação, saneamento e meio ambiente, né? Principalmente a habitação aqui que eu faço parte, que não existe hoje. É preciso retomar também em Porto Alegre um projeto, um programa, que é uma lei, tá? Que foi criada no fim do governo João Verli e efetivada pelo governo Fogaça. O Verli criou o programa e o Fogaça botou o dinheiro, que é o programa de fomento ao cooperativismo habitacional, para poder ajudar em todas essas questões de produção de unidade habitacional, de regularização fundiária e outros imbróglios que a gente tem nessa relação de qualificar a vida, principalmente dos mais necessitados. Mas olha só, mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento desta parte que represento aqui do cooperativismo habitacional, que eu digo sempre, cooperativismo habitacional sério, correto, honesto, que está aí à disposição de qualquer um desses gestores, né? Porque nós fazemos um cooperativismo, Bonis, que é um cooperativismo sem cor partidária. Nós não podemos levantar a bandeirinha de nenhum partido, né? Nós estamos prontos para ser parceiros, para debater, para construir, para melhorar. Agora não vamos sair aí levantando a bandeira de A, B, C ou D. Aí nós perderíamos totalmente a nossa soberania, a nossa autonomia, preferimos manter a nossa neutralidade do ponto de vista, cada um de nós, individualmente, tem a sua caminhada ou lá o movimento que resolver apoiar A, B ou C. Mas nós aqui temos tido muito cuidado em relação a isso. Mais uma vez, obrigado ao Já Porto Alegre, obrigado ao meu amigo Higino, né? Jornalista Higino Barros, que fez essa intermediação. O Vince, um grande abraço. A você, Bonis, que presta um trabalho jornalístico há muitos anos, né? Meus parabéns, está na ativa aí, está consciente. Lagranha, um grande abraço, muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Vamos ouvir, então, a Cláudia, as suas considerações finais. Então, também começar agradecendo, dizer que aprendi muito hoje, que é muito bacana a gente poder dialogar, principalmente nesse momento, que é um momento decisivo para a cidade. Eu acho que um dos principais desafios, vou colocar aqui dois principalmente, que é a questão do financiamento da cidade, né, para a gente fazer todas essas obras que precisa, da gente fazer o saneamento, da gente pensar na regularização fundiária, nós precisamos captar recursos para a cidade, né? A gente passou por um governo que, para te dar o exemplo, baixou o IPTU de terras vazias, de grandes áreas desocupadas, e na verdade a gente acredita que tem que ser o contrário, nós temos que fomentar projetos nessas grandes áreas, e nós precisamos pressionar os proprietários dessas áreas para que deem função social para esses terrenos, prédios, né, e apartamentos vazios que estão ociosos. E também cobrar os grandes devedores da cidade de Porto Alegre, que são grandes bancos, grandes hipermercados, que devem horrores de dinheiro para a nossa cidade, e nenhum governante tem coragem de cobrar essa dívida. Nós precisamos encarar o problema das contrapartidas dos grandes empreendimentos. A maioria das contrapartidas dos grandes empreendimentos são contrapartidas que servem para os próprios empreendimentos e que não são debatidos por grande parte da população. Então, eu acho que esse é um desafio muito grande, a gente retomar esse ativo público, que é recurso que pode e deve ser investido na infraestrutura urbana das cidades. E eu também acho que não adianta a gente ter só uma participação que não seja uma participação qualificada. Então, eu acho que nós temos que combater, né, o que a colega falou, que é esse analfabetismo urbano, né? A gente precisa dialogar sobre os instrumentos, nós temos que falar sobre isso, inclusive nas escolas, com as crianças, com os adolescentes, com os representantes do orçamento participativo, das regiões de planejamento, engajar essas pessoas no sentido de fazer um debate amplo sobre a cidade. Nós não podemos mais enxergar a cidade segmentada como uma colcha de retalhos, onde um povo debate com o outro, quem leva mais gente ganha mais obra, e assim nós vamos levando, e aí se precisa de um posto aqui, o outro quer uma creche, e assim vão brigando povo contra povo. Nós precisamos construir um orçamento participativo, uma esfera de decisão pública sobre os investimentos públicos que contemple a coletividade da cidade, a complexidade da cidade, numa maneira mais geral e não de disputas de bairro contra bairro, né? Então, assim, e também esse trabalho ambiental, né? Eu acho que a gente vai ter um grande desafio daqui para frente. Nós tivemos a aprovação do Código de Mineração, do Código Florestal, nós temos uma mineradora querendo se instalar em Eldorado do Sul, que vai ter um impacto gigantesco na região metropolitana e principalmente em Porto Alegre, né? E a gente precisa lembrar quem foram as pessoas que ajudaram a aprovar esse Código de Mineração que proporciona hoje que essa empresa queira colocar uma mina de carvão a menos de 15 quilômetros da cidade de Porto Alegre, que vai arrasar com a saúde de todos os porto-alegrenses. Claro, os problemas ambientais são muito maiores, de outras dimensões, mas eu acho que essa questão da mina é uma questão que vem à tona, que vai impactar a cidade de uma maneira avassaladora. Nós temos que ter muita responsabilidade de saber, na hora de votar, em quais projetos de lei cada um dos nossos candidatos votou. Então, entra lá na internet, olha o Código da Mineração, olha o Código Florestal, olha todas essas questões que foram aprovadas no último período e veja o partido que você está votando, de que lado está. Obrigado, Cláudia. Antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte, a Lagranha quer fazer uma colocação, Lagranha? Não, só trabalhando nessa área sobre as questões de Porto Alegre, o mais impressionante que eu percebo é que nos últimos anos nada foi levado adiante. Se fala muito, né? Mas nada foi levado adiante. Eu vou citar só uns que mercado público queimou em 2013, até agora está fechado lá o segundo andar. Tem 10 milhões que deveriam pegar lá do IFAM, não pegaram.
né? Usina do gasômetro, fechada desde 2017, né? Não está andando nada, né? Tem 30 milhões do Banco Mundial para 4 distritos, essa parte, essas questões básicas. Se falou, nada andou. Tem 1 milhão do Fundação Rockefeller, da cidade resiliente, que Porto Alegre está dentro desse projeto, também não andou, né? O Centro Histórico tem uma verba para arrumar ali a Rua da Praia, tudo em torno da Rua da Praia, também está parado, né? O projeto não foi levado adiante. Então, é impressionante, assim, parece que existe uma maldição em Porto Alegre, que todos esses projetos que saem na imprensa são citados, agora foi aprovado por liberação, isso e aquilo, tu retoma tudo, vai atrás de todos eles, estão todos parados, né? É impressionante isso. Era isso que eu queria... Sem falar no Cais Mauá, né? Que ficou 10 anos concedido, nada aconteceu, agora já vai completar 2 anos fora da concessão, tudo não se sabe qual é o caminho. Mas antes de encerrar, eu queria dizer o seguinte: esses debates que nós estamos fazendo faz parte de um esforço grande que nós, o nosso grupo já, nós somos poucos no já hoje, mas nós estamos fazendo um esforço muito grande para participar, para tomar parte nessa eleição municipal, porque essa eleição é uma eleição muito importante. De um modo geral, os políticos, ou a classe política, encara essa eleição como uma etapa para a eleição maior, a eleição mais importante, que será de 2022, né, da presidência da República. Mas, na verdade, as eleições municipais elas têm uma importância vital própria, porque ela mexe naqueles pontos que dizem respeito direto à vida da população, como esses que nós abordamos agora, da habitação, do saneamento, do meio ambiente, transporte e etc. Então, a gente com muita dificuldade, está montando um projeto para cobrir as eleições. Nós estamos, inclusive, planejando fazer uma ousadia, e a lançar uma edição impressa com um resumo, não é uma edição impressa para falar de plano de candidato nem nada, é um resumo das grandes demandas que a cidade tem e dos grandes entraves que existem hoje para que essas demandas sejam atendidas. Tá? Nós precisamos do apoio dos nossos leitores. A nossa concepção de jornalismo, ela é o jornalismo como um serviço público, né? Nós, inclusive, ousamos adotar um modelo de jornalismo que ele é acessível a todos. O nosso portal na internet, nós não trabalhamos com assinaturas, nós estamos buscando apoio dos leitores, mas não assinantes, porque nós achamos que é importante que a informação esteja de interesse público, esteja aberta a todos, e principalmente aqueles que não têm condição de pagar por ela, mas que nem por isso merecem ser alijados do processo político, do processo de discussão da sociedade. Então é isso. Eu quero agradecer muito a Nancy Walter, presidente eleita do CREA, a Cláudia Fávero, que é arquiteta, urbanista, assessora técnica da CUTAB, ao Paulo Franqueira, jornalista, que é do movimento, do Fórum de Entidades e Gestores das áreas de moradias populares, e agradecer a atenção de todos que nos acompanharam até agora, e agradecer ao meu companheiro Sérgio Lagranha por ter me ajudado nesta discussão. Muito obrigado a todos, foi muito bom. Eu fiquei muito contente com esse debate, porque ele colocou uma questão que é uma preocupação minha antiga, essa questão da invisibilidade do problema talvez mais visível da cidade, que é a questão é um problema que basta a gente dar uma saidinha na periferia e já percebe o tamanho dele. E, no entanto, ele é muito pouco contemplado nos debates a respeito da cidade. Muito obrigado a todos.
segunda-feira, quando voltaremos com um novo debate sobre um tema ligado às eleições municipais de Porto Alegre. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, gente. Obrigada. Um abração.